Vamos lá, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, agradecer, né, por mais esse momento, né, de tanta alegria, de estarmos aqui reunidos, pedir proteção para uma boa semana, para uma semana de leveza, uma semana de produtividade, e que nós possamos aí no nosso dia a dia ter condições de colocar em prática tudo aquilo que a gente for aprender, tiver a oportunidade de aprender aqui, tá? Agradeço muito pela oportunidade, né, de estar inserida nesse grupo e aproveito também para dizer que tem me feito muito bem. Que assim seja. Obrigado, Érica. Carla, tudo bem? Oiê, boa noite. Senta daqui, Boa mãe. noite. Fala oi, mãe. Oi, Oi, pessoal, boa noite. Faz tempo que eu não sumidinha. vejo vocês. Oi, sumidinha. Viajando. Voltei. Sumidíssima, é? Tô só Saudade de viajando. Só Só vocês. viajando. viajando. Voltei. Saudade de vocês. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Oi, Tiaripa. Oi, Bernardo, Benício. Bernardo ou Benício? Benício. Você está estudando com a mamãe? Se eu tô estudando com minha mãe? É aqui o grupo. Não, tô almoçando com minha mãe. Vamos. Bom, gente, vamos retomar aqui um pouquinho. Não sei se eu volto aqui um pouquinho, só para vocês lembrarem que nós estamos no 9:24 e ele faz assim. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Isso aqui, é, até nós vamos voltar nisso hoje, é um recurso, não sei se foi, não me lembro se foi falado antes, que Jesus usou muito, muito, que é um recurso sonoro, sonoro. Que a poesia usa muito, muito a rima, né? É, Batatinha quando nasce, esparra a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. É, peguei uma poesia já, né, bem adulta para. E ah, entre os hebreus era muito comum a antítese, e é o contraponto, que para quem gosta de música sertaneja, ou a obra lá do Zezé de Camargo, ele usa muito isso daí, é, o fogo que né, as águas, assim, tem sempre um recurso. Se o Caio lembrar, ou quem lembrar, me lembra de alguma letra que tem esse recurso. Você fala uma coisa para enfatizar a outra. Aqui, o Cristo usa isso. Por quê? Porque era um povo de tradições orais muito fortes. A gente pode lembrar que havia 613 regras escritas dos 10 mandamentos do Decálogo, eles eram 613 mandamentos é, escritos secundários, vamos falar assim, que explicavam aquilo, e depois vinha a lei oral, que era passada de geração para geração. Então, o recurso sonoro, ele ajudava. E hoje, mais para frente, a gente vai ver, além da antítese, um outro recurso. Mas na hora que chegar aqui eu falo. Beleza. Então, a gente passou por isso aqui, eu vi o Fred Mercury, viu a visão, e a gente parou aqui. Vamos ver se vai dar tempo de tudo. Tá aí. Esse livro, Escravidão, é um livro do Laurentino Gomes. E eu tô lendo esse livro, né? E me chamou a atenção
o relato que ele faz que dava certo com o nosso estudo aqui, porque a gente viu que o foco, né, que os estudiosos dão a isso, não é esse salvar a minha vida por um aspecto formal. Não é por participar do NEP todo domingo, não é por ir na reunião toda segunda, não é por dar passe toda quarta. Não, não é por isso. Não é por isso. É pelo que a gente sente e vibra. E poderíamos acrescentar assim, é claro que vibrar já é fazer, mas muito também pelo que a gente faz objetivamente. Objetivamente. Então, isso tem um peso muito. É a essência do que nós somos. A gente pode lembrar aquele ensinamento antigo de Emmanuel que diz assim: somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Em essência, é a nossa vibração. Bom, e nesse livro, Escravidão, do Laurentino, eu procurei aqui agora, assim, rapidamente para a gente ver e não achei. Mas ele trata do começo da escravidão, né, da colônia portuguesa na África. E o trecho que eu havia separado é um trecho em que o rei do Congo, que nem conhecia o Cristo, aceita o cristianismo assim, de pronto. E esse aceite, ele tinha muito de, de comercial. Isso até se liga depois com o nosso estudo, com o versículo que segue. E ele diz assim, numa carta dirigida a Dom João, ele diz assim que era melhor que eles não houvessem nascido a não conhecer o evangelho de Jesus. Na carta, ó, na carta ele diz: era melhor que nós não houvéssemos nascido a não conhecer e cumprir o Evangelho de Jesus. Né? Isso numa página. Na página seguinte, o Laurentino conta dos padres e bispos que vendiam e compravam escravos, mas não como exceção, como absoluta regra, como absoluta regra, tanto na África quanto no Brasil. Então, é, então a gente vê assim, o, o, o sacerdote, né? Ele carrega o estigma de ser um homem De de bem. Deus, de bem, né? Mas isso só é muito pouco, né? Isso só é muito pouco. E é quase assim irônico, porque o cristianismo foi a primeira das instituições, das formações, que acabou com a diferenciação entre escravos e senhores, entre servos e dôminos, né? No cristianismo, todos eram iguais e, ao menos em essência, são e serão sempre iguais. A tradição cristã conta de um escravo que era chefe numa das igrejas nascentes, como a dizer assim, que só ali que isso podia se dar. Mas, depois de 1500 anos, a coisa havia mudado e a gente precisa sentir no íntimo se para nós isso é diferente ou não. Beleza. Aí peguei um texto de Emmanuel que chama Opção Pessoal. Não, desculpa. Ah, ah, aqui é o seu Honório de Abreu falando. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito, mas ele vai explicando frase por frase. Então ele fala assim, ó, porque o Cristo fala assim, porque qualquer que quiser. Então ele diz, qualquer criatura, homem ou mulher, rico ou pobre, culto ou ignorante, né? Vai depender daquilo que ele plantar, daquilo que ele fizer.
Então, a palavra qualquer é qualquer que quiser, qualquer que quiser fazer. Salvar a sua vida, defender, abrigar, por a salvo. Depende de cada um se sentir carente de salvação. Nós somos os únicos responsáveis pelas atitudes que nós próprios tomamos. Como a dizer, que ninguém salva ninguém e ninguém se perde pelo outro. A gente se salva ou se ganha, para usar uma linguagem evangélica, por nós próprios. Os amigos espirituais nos ensinam, né, que tudo que é salvo não é para inutilidade, né? O Cristo espera de nós a ação consciente. Ficou muito famosa aí no meio cristão uma lição, um livro que chama Levanta e Segue, como a dizer que só levantar é pouco. É preciso entender, que é o que nós estamos fazendo, estudar, apreender o sentido verdadeiro e profundo. Mas isso ainda é pouco. Isso ainda é pouco, né? Nós não teremos uma vida boa por isso. Vai depender do efetivo fazer, cumprir. O perder-la-á, né? Então, se a gente opta por uma vida transitória, né, com as vantagens que nós temos transitoriamente, não é essa vida que vai ser salva. Não é a vida que o Cristo promete. E o vocativo, mas qualquer, e por amor de mim, então o seu Honório falou assim: ó, o amor de Jesus se caracteriza pelo trabalho em sua seara e pela exemplificação de sua doutrina. A adesão a ele implica na renúncia que nos leva a abrir mão de vários interesses até então alimentados pela in... Peraí que tá na minha frente. Pela incorporação de novos padrões no sistema prático e feliz de constante renovação consciente. Quer dizer assim, não é para um final, um final, um destino qualquer. É para uma finalidade específica. E não pode ser formal. Perder a sua vida, a identificação desse plano, né, da nossa existência, com alguns valores, com algumas questões que são dissonantes dessa que a gente procura buscar. Então, para não ficar muito abstrato, é, talvez a gente nunca tenha vivendo tão forte isso, tão próximo isso, numa expressão assim muito midiática. Eu estava até lendo, tem um cara que eu sigo que era do Manhattan Connection, o Pedro, se alguém lembrar o nome dele aí, me fala, é Pedro alguma coisa, e ele falou que o novo, que o que tem sido considerado mais fino, mais é viajar e não postar. Porque fica tão fica tão na expectativa de mostrar onde está, de compartilhar aquilo que está vivendo e tal, que esquece de viver efetivamente. Eu lembro de uma cena de uma foto de uns 2 anos atrás, de quando um jogador de basquete americano, o LeBron James, quando ele foi fazer 10 mil pontos. Ficou icônica essa foto do LeBron arremessando a bola para fazer a cesta e todo mundo com o celular na mão, filmando. E só um cara, tava assim, tipo aquela figura do pensador, assim, ó, olhando o lance. O resto tava tudo gravando para mostrar para alguém que ele tava lá. E a gente esquece de viver, né? Esquece de viver. Everton, você está falando do Pedro, é o Pedro Andrade. Pedro Sim. Andrade. E ele
Ele falou, uma fala dele esses dias, que ele falou que sobre justamente mais ou menos isso que você está falando, mas ele falou que a gente está desaprendendo a dançar. Ele falou que os povos antigos eles tinham o hábito da dança, né? A gente não está dançando, a gente não dança mais. E ele falou tanto que isso é importante, sabe, para a conexão entre as pessoas, né? E a gente está perdendo essa habilidade, né? A humanidade está perdendo essa habilidade de conexão, né? Você pode ver os povos mais originários, os povos, né? Assim, eles têm eles têm culturalmente eles se reúnem para dançar, né? E a gente está Coletivamente, perdendo, né? ou é coletivamente, né? É. Mas a dança no geral, eu acho que ela é muito importante, né? Que conecta as pessoas, né? Não sei se a Milena está aí, ela fala que ela faz a dança circular lá, que é importante, tem um efeito até terapêutico, né? E a gente está se desconectando cada vez mais, né? Eu já vi uma reflexão também, Karen, parecida com essa que você está falando. Essa do Pedro eu não vi, mas isso já faz um tempo já. Da pessoa falando que num tempo ido, as pessoas dançavam vamos pensar no casal, né? O homem dançando com a mulher para sentir, né? Como que ela é e ela com ele, né? Se era afável, se era carinhoso, se era uma pessoa respeitosa ou não e tal. E que depois, mais recentemente, a geração trocou pelo beijo, né? Então não dança mais, vai e beija, né? Porque não sabe dançar, né? Eu- Você tava lá, eu dei um testemunho esses dias que quando eu comecei a namorar minha esposa, eu não dançava de jeito nenhum, nenhum, nenhum. E ela falou, não, você vai dançar. Mas ela falou com carinho, não foi uma fala assim, perentória e tal. Foi uma fala assim, não, você vai conseguir, tipo assim, vai, você consegue, vai, você vai ir e tal. E pelo menos com ela, eu acho que eu só dancei com ela até hoje. Pelo menos com ela eu consigo, até hoje, já faz 30 anos. Esses dias postamos que a gente fez aniversário de namoro, postamos 30 anos, mas era 31, erramos. Erramos. Mas é, você vê que é uma construção assim, né? Do ser humano, né? Eu acho assim. Para mim foi uma coisa muito importante. Foi uma coisa muito importante. Bom, a salvará. Então, aquilo que virá, né? Salvar no sentido de assegurar, garantir uma vida futura. E as religiões, de forma geral, são muito criticadas por uma por aquilo que o Marx vai falar que a religião é o ópio do povo, como a dizer assim, que é um bálsamo, mas não no sentido bacana, no sentido mentiroso, né? Um sentido falso de que vive a si mesmo e aguarda que a vida do futuro vai ser melhor, né? Não é esse o sentido que se busca. Agora, é óbvio que as religiões em geral e o espiritismo com muita autoridade, ele mostra, de fato, uma perspectiva de reflexo imediato daquilo que a gente faz. Não precisa ser nem na outra vida. A gente pode fazer essa análise imediatamente. Quando você faz uma ação boa para alguém, o reflexo é imediato. É imediato. E vice-versa. Quando você atinge alguém, às vezes a pessoa nem percebeu, e quem já despertou um pouco mais, quem se escandalizou, fica um mês, um ano sofrendo com aquilo. Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu agi assim? Por que que eu tive essa fala? Por que que eu tive essa atitude? É normal, né? Então não pode ficar tão preso nisso a ponto de não aprender. Eu acho que isso às vezes pode gerar aquela culpa, né? Eu até brinco com as meninas, uma culpa que vira uma âncora, ela te segura lá embaixo e não te deixa caminhar.
Eu até brincava com elas, culpa tem que ser mola. Você bate nela, ela te joga para cima. Se ela te puxar para baixo, que aí você fica estagnado. O sofrimento daquilo não cresce, né? Tá bom. Agora que chega no texto que eu tinha falado, do Emmanuel. Harmonização. Vida estreita. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Aqui ele pôs o Evangelho de Marcos, mas é o versículo de Lucas também. Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo de na nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertenciam de fato os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Não significa que a gente deva tratar mal o corpo, longe disso. Mas nem o nosso corpo nos pertence. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai Eterno, mas à vida estreita de expressões caprichosas que o homem egoísta inventou para si próprio na Terra. Tanto assim que o Mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseje salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. É, espírito evoluído é outra coisa, né? Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo. E erigindo, quer dizer, criamos, né, instituímos barreiras entre nós e a inspiração que vem do alto. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro e da sexualidade. Lembrei aqui para quem viu o filme do Michael Jackson, tem uma hora que ele está na piscina olhando para o céu, assim. E aí os irmãos falam para ele, Michael, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu tô vendo o seu capo, estou esperando uma inspiração divina, porque vai que Deus manda pro Prince. O Prince né, o outro cantor, né, um outro músico que meio que rivalizava com o Michael. Então, é mais ou menos isso. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois, em grandes padecimentos, na esfera das afeições desviadas. Aguilhoadas ilusões venenosas, onde se comprazem viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres. Mas quando delibera aperfeiçoar-se a consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Então, Emmanuel, acho que ele vai no sentido exato do que o versículo nos propõe. Eu acho que a gente erra às vezes nessa casca,
Nessa na- condição. naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é verdadeiro, é, até querendo ajudar. E vocês devem ter visto um Reels aí nessas últimas 2 semanas de um médium que trabalhou muito com o Chico, e ele fala que um dia chegou uma senhora, ali só tinha caso difícil, né? E ela chorava na fila. E aí falaram com ela e ela falou: Eu perdi o meu filho, eu perdi o meu marido, eu perdi a minha família inteira. O que que um espírita assim tradicional, um espírita formal, bem, ia falar o quê? Olha, meu irmão, você tem que entender que a vida é assim mesmo, né? Não cai uma folha sem que Deus permita e tal e tal. Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. O que que o Chico fez? Sentou do lado dela e chorou copiosamente com ela, com ela. E isso é compaixão. Isso é compaixão. É sentir que alguém, ela, né? Sentir que alguém sofre com ela, que ela não está sozinha, né? Que aquele sofrimento, aquela dor, que eu acho que não deve ter jeito nem de descrever, ela não é vã, ela não é, as pessoas não estão insensíveis àquilo. E embora, de fato, Deus seja Pai de justiça, a gente tem direito de chorar, tem direito de chorar. Tudo bem? Posso ir? Então, a estrutura do versículo. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por mim, a salvará. É a antítese e aquilo que chama quiasma, que é desse jeito assim, ó, É cruzado. que é cruzado. Isso aí. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por mim, mas não em vão, não em vão, por mim a salvará. Então faz essa figura. Aqui, então aqui você tem uma antítese no conteúdo e tem o quiasma na forma. Essa é a figura de linguagem, que é asma, né? A antítese é uma figura de linguagem que por nós é conhecida. O quiasma, eu não lembro de ter estudado Eu quiasma. estudei isso mesmo. Nunca, eu acho que é uma figura formal, estrutural daquele tempo, entende? E eu não lembro de ter estudado. Se alguém for mais recente aí no português e quiser. Não, Sandra, você que tá com cabelo novo, não? Não? Tá bom. Olha o tanto que Jesus usava essa linguagem, ó. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, em Marcos 10:31. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. Ainda vamos chegar lá daqui uns 5 anos. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo. Mateus 20:26. Vê que é um recurso assim, que foi usado muitas vezes no texto. Não só nessa vez que a gente está vendo. Mas aqui está muito enfático, né? Muito enfático. Essa imagem aí eu copiei do, do miudinho lá do Aloysio. Porque ele fez esse esquema aí do quiasma, ó, para nos mostrar exatamente. Parece uma regra de três. É, nessa linha aí. Mas pense, como era muito sonoro. Quanto mais. Quando a gente vai fazer aquela brincadeira lá de cada um fala uma palavra, você fala água, eu tenho que falar água, O pedra. que tem a ver, né? Água. Não, não, até a ver não, de memorizar. Hum. Aí, água, pedra, sabão. Água, pedra, sabão. Aí, outra coisa.
Quanto mais diferente é a palavra, mais a gente lembra. Você não lembra quando é muito comum. Então acho que vai nesse caminho. Eu pus o renúncia aí porque nós estudamos renúncia, né? E, e a Alcione, ela. E a Alcione, ela. Aí, o Bruno colocou aí, né? Forma letra X, isso aí. A Alcione, ela estuda essa lição que a gente está vendo aqui, quando ela lê uma epístola de Paulo. E aí ela explica essa forma que a gente tem feito aqui, que é a forma do miudinho. Mas não vai dar pra gente ver isso hoje. Como é que eu volto pra lá, meu bem? Compartilha de novo, né? Não, mas eu não parei de compartilhar, não. Não tem- Vou ter que parar, É, que eu não sei voltar. Pera aí, gente. Tá bom. Aí o 25 ele é muito próximo, embora num sentido um pouco diferente, mas ele é muito próximo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Ou, se a gente mudar a tradição, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Esse já é o 25. Eu pus isso daqui porque eu me identifiquei muito com isso. Ele diz assim: ó, quem poderia lê-las em voz alta sem ser um hipócrita? E quem poderia ouvi-las sem mostrar-se um hipócrita? Tais palavras jamais são lidas, jamais são ouvidas. E quantos de nós podem lê-las ou ouvi-las com toda sinceridade? Quantos de nós já deixaram de lado todas as coisas em troca da busca celestial, crendo que as únicas verdadeiras riquezas são aquelas que vêm do alto? Quando eu li isso, eu achei assim muito significativo, porque eu acho, para mim, eu me identifico muito com isso aqui, porque eu acho que a gente, né, que valoriza ainda muita coisa que poderia ser dispensada, entende? Muita coisa. é, não é só de grana, não. Não é só de grana, não. É às vezes excesso de vaidade ou excesso de tempo perdido. Se a gente tem um objetivo mais claro, mais definido, a gente não perderia tanto tempo com coisas que podem ser evitadas. A palavra no grego usada, kerdos, né? Eu falei kerdos aí, Bruno, você que é um especialista em grego, porque em grego eu não consegui falar. Ela significa, está muito ligada especificamente ao ganho, ao lucro, ao rendimento. Então, Jesus usa essa, essa palavra, não é em vão. Já é para mostrar onde está, de fato, o nosso coração. Onde está a nossa preocupação, né? A nossa maior energia. Então, é como dizer, o que adianta ganhar tudo isso? Ele está falando que o problema é ganhar? Ele não está falando que o problema é ganhar. Ele está falando, mas o que adianta você ganhar tudo isso se você não tem o que é mais importante? Não é? Como diria Roberto Carlos, do que vale tudo isso se você não está aqui? No caso do Roberto, é por um amor, uma moça, né? Mas aqui tem um outro sentido. Esse versículo agora, o 25, conta a lenda que Carlos Magno, o seu túmulo, foi um dos homens mais poderosos e ricos da história. Quando o túmulo dele é aberto, ele está sentado numa árvore
né? Claro, né? Não o próprio corpo, mas a estátua, apontando para esse versículo. Isso ficou meio assim, a título de lenda, porque é uma ironia que um dos homens mais poderosos que o mundo já viu falasse disso, né? De que adianta ter tudo isso e perder a si mesmo. Mas tal o sentido e a força desse 25. E o Champlin comentando, ele fala assim, ó, Jesus ensinou que não existe coisa alguma neste mundo que possa recuperar a perda da vida sublime no outro mundo do qual a alma humana pode participar. Então, é para que não houvesse dúvida. Jesus ensina que não tem nada aqui, que valha mais ou que signifique que possa ser medido de uma forma que valha mais ficar com essa coisa aqui do que aquela que nos espera. Essa vida eterna não tem preço em termos de dinheiro. A alma não tem valor comercial. Nenhuma outra lição dada por Jesus foi mais fundamental para ele do que essa. Então vou ler de novo. Essa vida eterna não tem preço monetariamente. A alma não tem valor comercial. Nenhuma outra lição por Jesus foi mais fundamental ou mais enfática do que essa, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Eu vou com muito. Quero falar uma coisa um pouco diferente. Você sabe? Bom, eu acho que aqui nesse meio aqui nós vamos saber. O que é Ubuntu? Quer falar? Não, o pessoal vai saber. O Você sabe? Ubuntu não é você vencer junto numa comunidade, por exemplo. Todos vencem, né? É você ajudar o outro a vencer também. É por aí. Eu sou porque nós somos, né? Isso. É. Tem muito a ver com a justiça restaurativa, que eu sou especialista, né? Que é a convivência dos povos antigos da África, né? Que eles viam que era um prejuízo estar em desarmonia, em conflito com o seu próximo. Então, eles procuravam a conciliação, a mediação, a responsabilização dos seus integrantes, dos seus membros, para viver em uma convivência mais harmônica. Eles achavam que era excluir da comunidade seria um prejuízo muito maior. Tem muito a ver com o povo maori também, Nova Zelândia. Mais ou menos isso. Eu não lembro muito lembro mais É, é, das é, é práticas assim, restaurativas. Tem, ele é um. Pode falar. tem um livro, A Quinta Disciplina, de Peter Senge. Ele comenta sobre uma visita que foi feita por um jornalista a uma comunidade da África. E esse rapaz foi ver por que que dava tão certo tudo que eles faziam juntos. Quando esse rapaz foi embora, ele falou: Ah, eu vi um pouco da cultura deles e agora eu vou contar para eles um pouco da nossa cultura. Comprou uma cesta, encheu de doces e falou para eles: Vocês vão ficar retos aí, só crianças. Vocês vão ficar retas aí nesse local e eu vou colocar um prêmio para vocês lá na frente. Eu vou contar até três. Quando eu falar já, vocês vão correr em direção a essa cesta. Quem chegar primeiro vai vencer e vai ganhar essa cesta. E tudo isso tinha a ver com o que ele tinha visto do Ubuntu, mas ele achou que ele podia deixar alguma contribuição da nossa cultura para eles. E quando ele disse já, todas as crianças correram dando as mãos e chegaram juntas à cesta.
Isso fala muito do que é a cultura Ubuntu. Também eu já tava falando errado, eu falava Ubuntu já é Ubuntu, né? Então, já aprendi. E o Haroldo, o Haroldo não, o Rossandro teve lá e eles repetiram essa experiência, Sandra. E ele fala pro menino, para um dos meninos que era maior, né, que tinha as pernas bem grandes, ele falou, mas você poderia ter corrido e pego os chocolates só para você? E ele responde, mas que graça ia ter eu comer sozinho na frente dos meus irmãos? Uhum, sei. Eu tô falando isso porque o Ocidente, que é onde nós vivemos, é a cultura que nos domina, domina os nossos filhos. Por mais que a gente queira passar outros valores, mas os nossos filhos nós também somos influenciados por uma cultura extremamente individualista, extremamente individualista. É, eu sou o terceiro, sou o segundo filho de três, né? Então a gente morava em seis pessoas na minha casa e tinha um banheiro. E hoje os quartos, eles são pequenas casas. É, tem banheiro. Antigamente tinha TV, agora não precisa mais, né? É, só falta o mantimento que muitas vezes se leva lá e tal. Então, olha como que é um descompasso, né? Em certa medida, é uma forma de doença, porque para o Ubuntu, a sobrevivência, ela não compromete a convivência. É o inverso. Eu convivo melhor quando eu vivo melhor quando eu convivo. Eu vivo melhor quando eu convivo. Quando eu fico muito segregado, lembra do filme O Coringa? É Coringa? Do Batman, né? É, Uhum. Que é o é, vilão, não é? que supostamente é o vilão, né? Uhum. Mas o tanto que a vida dele era excluída, assim, né? Ele era sozinho para cuidar da mãe e tal. Então, como que isso nos afeta? É o oposto do que o cristianismo nos traz. É o inverso. Por isso que a gente olhando em perspectiva, há de haver um choque, né, de convivência, de ação, talvez pelo meio econômico, para que, ou pela elevação moral dirigida, carreada por grandes espíritos, porque essa forma de ver, ela está muito arraigada em nós e parece que, que isso prospera, né? Cada vez mais. A Karen falou do dançar, né? É, até o dançar é muito individual, né? O dançar em par ou no coletivo é mais difícil. O dançar é individual. Nossa sociedade, né, Everton, está distanciando muito desse coletivo ainda, né? E eu tenho a impressão que a gente está ficando cada vez mais isolado, justamente pelo fato da gente talvez perder o controle dessas tecnologias que a gente está tendo se isolando, né? E eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai rever isso, eu creio, né? E eu gostaria muito que a gente repensasse, né, como humanidade, esses valores, né? E que lição que essa comunidade aí, né, do Ubuntu aí, né, fazem, é uma lição para gente, né? Ubuntu. Como é que é, Ubuntu. Sandra? Ubuntu. 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 Muitas pessoas falam um e outras falam outro. Então, eu Ah, acho que deve ser igual yoga e yoga. Deve ser. é. Você está falando isso daí? Não sei se vocês assistiram hoje o jogo da final da Copa. No intervalo teve um show e com a Shakira tava com os menininhos que sempre a gente vê algum vídeo deles, mas uma expressão de alegria, Energia, de né? energia boa, É. né? É, é interessante. E a respeito desse tema que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, eu me lembro de haver lido
visto uma pesquisa há muitos anos que media o grau de felicidade das pessoas. E a pesquisa ela compara o nível, né, o grau de felicidade dos executivos lá no Wall Street, que é o centro financeiro do mundo, com essas crianças lá na África. O grau de felicidade daquelas pessoas em Wall Street não era maior. Não era maior. Mesmo vivendo na privação, vivendo no limite, né, do que a gente pode tomar, e no reverso, né, onde muitas pessoas é, entendem que é a mensagem do sucesso, né, é o ganhar a vida, né? Até hoje, a gente fala assim, fulano venceu na vida, fulano mais, fulano é bem de vida, não é? Quando eu falo fulano é bem de vida, o que que eu estou querendo dizer? Que o fulano, a fulana, é alguém que tem recurso, né? Que faz o que quer, que viaja para onde quer, que come o que quer, que compra o carro que quer, que faz a plástica que quer, né? Que põe o cabelo que quer. A gente pensa nesse parâmetro, nesse patamar, né? Fulano casou bem o que que é? Casou com alguém, né? Que vai prover o sustento, não é isso? Com certeza. Que vai prover o sustento, mas se a gente volta lá em Kardec, né? Lá no comecinho da década de 60 do século passado não, do século retrasado, ele, ele fala que a felicidade, que o amor não está nesse tipo de relação. Ele fala, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, todos dizem que tudo foi por bem, né? E que é um casamento, mas ele mesmo completa que, que muitas vezes a pessoa não vai ser feliz assim. Bom, eu lembrei desse texto, que eu já usei aqui algum dia, mas eu gosto muito dele. E eu acho que retrata essa plenitude do homem que, que se arvora como tendo tudo, mas que não tem. Então, recado de amor, Maria Dolores fala assim: chamava-se Aurora, a nobre companheira, uma das que encontrei na hora derradeira, de corpo cujo laço me prendia. Mensageira da paz e da alegria, é um misto de menina, flor e estrela. Depois de longa convivência, em meu novo processo de existência, pude efetivamente conhecê-la. Para logo, notei que a Aurora, onde estivesse, ante os amigos de qualquer idade, lembrava um coração que de todo se desse a tecer fios de felicidade, para quem lhe escutasse as palavras de luz. No entanto, aos poucos, vi que ela trazia extenso traço de melancolia, obscuro pesar, escondido e profundo. Sem que eu nada indagasse, certa feita ela me disse: Irmã Dolores, devo tornar ao mundo numa jornada estreita. Irmã, onde estiveres, onde fores, roga ao céu abençoe a luta que me leva a socorrer um ente amado. Para mim, tal qual filho desgarrado nas veredas da terra. Tarefa. Mas não podes, irmã, perguntei com cuidado, ampará-lo daqui sem renascer na terra? Não, não posso, ela disse. É na volta que insisto. Já que em 5 existências, lado a lado, esse filho que eu amo é um homem transtornado, que fugiu por orgulho à presença do Cristo. Logo após, muitas vezes, ateu maior entre os grandes ateus,
Dele escutei opiniões como estas: santos e religiões nessa história de Deus são lendas de pessoas desonestas. O espírito é a ilusão da mente alucinada. Quando a morte aparece, a vida é cinza e nada. Mas a Aurora voltou, à afeição renascida, tomando dele próprio a sua nova vida. A mãezinha querida, excelente senhora, por sugestão do plano superior, deu-lhe o nome de Aurora. Tenra criança, ainda ela exprimia amor, impressiona ao pai com um luminoso olhar. No regaço materno era uma flor no lar. Crescendo um tanto mais, era-lhe a companhia. O pai achara nela a fonte de alegria. 5 anos apenas, e a criança endereçava a ele assuntos tais que o genitor se via em profunda mudança nos seus próprios anelos paternais. O pai ouvia a filha. Ah, peraí, acho que eu pulei. Aqui. O pai ouvia a filha enernidamente e respondia admirado. Hum. O texto aqui pulou, mas ela pergunta quem é que tinha feito o céu, quem é que tinha feito a terra que nos segura e tal. E ele responde: filhinho, vai crescer ao nosso lado, tudo compreenderás no momento preciso. E parava a pensar sobre longo sorriso. Após algum silêncio a expressar alegria, vendo as aves saltando ramo em ramo, sempre agarrada ao pai, a pequena dizia: papai, de tudo que eu já sei, sabe o que eu já falei? Já falei à mãezinha que eu te amo. Mais um dia surgiu, há sempre um mais, quando a vida feliz perde o gosto da paz. A menina adoeceu inesperadamente e, após longa pesquisa, o médico anuncia a presença de estranha leucemia. Os pais lutaram, quais leões à frente, de um perigo mortal. No entanto, hora por hora, notam a pequenina e terna Aurora a definhar, a definhar. Até que certa noite, unidos a chorar, sem qualquer esperança que os conforte, viram-na repousar no silêncio da morte, lembrando um anjo lindo, estruturado em cera, a filhinha adormecera. Que pulou de novo, mas ela volta, ela vai visitar os pais a Dolores vai visitar a pedido de Aurora. Encontra o pai. Estava triste só, num canto santo, tateando na lousa o nome da filhinha. E demonstrando a mágoa que o retinha, falava em voz alta, encharcada de pranto. Filha do coração, embora eu viva triste, a verdade me diz que a morte não existe. Anjo de paz e amor, é impossível morrer. Vives hoje no além, tanto quanto em meu ser. Perder-te a companhia é toda a minha dor. Não ouvides teu pai, cansado e sofredor. Nunca te esquecerei, filha dos sonhos meus. A saudade de ti trouxe-me a luz de Deus. Então pude notar, naquela inteligência em supremo pesar, mostrando o coração sem disfarce, sem véus, que toda vida curta, ao brilhar e morrer, para quem ama e fica, ante o mundo a sofrer, é um recado de amor no correio dos céus. E só Maria Dolores para falar de uma forma tão pura, né? Que toda vida curta é um recado de amor no correio dos céus. Uma inteligência tão vigorosa como a do pai, não havia um remédio que não fosse uma dor assim muito grande, né? Um pesar, um sofrimento que pudesse efetivamente te tirar, né, da insensibilidade. E eu acho que o Cristo nos faz assim conosco muitas vezes, porque do que adianta
ganhar, viver de uma forma que não nos leve a uma vida verdadeira. No caso dela, pelo texto, a gente acompanha, já fazia 5 existências, 5 vidas, que ela tentava falar de Deus com ele, e ele, pelo orgulho, havia se afastado disso. Então ela diz, não está aí no texto, mas é o que a gente infere. Eu vou viver, porque ele amava aquele espírito. E a imagenzinha dela aí, né? Imagina, né? Todo mundo que tem uma filhinha fica apaixonado, né? Ontem eu encontrei uma menininha no restaurante e ela foi no colo de não é uma amiga, mas uma pessoa que eu conheço e tal. E eu falei, e aí? O que que ela é sua? Ela falou assim, minha netinha. Eu falei, nossa, que maravilha. Mas tipo essa menininha aí. Aí eu, ela no colo assim, eu falei que a moça falou assim, a senhora falou assim, e a sua neta? Eu falei, tá quase desse tamanho. Aí a menininha falou assim, como que ela chama? Como que ela chama? Aí eu falei, né? Aí ela falou, Luna, Luna. Aí eu falei, quantos anos você tem? Aí ela vai assim, um dedinho assim. Aí faz 3, né? Aí não tá errado. Vai para fazer o 2. Gente, é impossível. É impossível não se apaixonar, não é? Amar, defender com toda a sua força, com todo o seu amor. E aí a pessoa pede essa convivência. Para quem tem filho, sabe? Com 5 anos é a coisa mais linda do mundo, né? As perguntas que faz, o jeito que faz, as birras, o abraço, né? E aí a pessoa fala assim: não, tem que ter outra coisa. Tem que ter outra coisa. Não é possível que acaba aqui. Tem que ter. E aí altera o jeito de viver, né? Altera o jeito de viver. É isso aí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se quisesse fazer 20 reuniões sobre isso aqui, vocês não imaginam o material que tem para ser falado, mas né, deu para a gente entender, né? Deu para a gente entender. Eu queria ter trazido um Reels, mas esqueci de preparar aqui. De uma menininha ao inverso. Ela tá lá no, na comemoração de Nossa Senhora do Nazaré, não sei, lá no Pernambuco. E a repórter fala assim: E você veio pedir o que aqui? Ela tem 8 anos. Ela falou assim: Eu vim pedir proteção para eu ter uma vida boa e saudável. Ah, que beleza. Aí a menina fala assim: Porque a minha mãe morreu e eu vim pedir para ela. E aí a repórter fica assim, impactada da menininha falar, né? E ela fala assim: Oi, meu amor, e quem cuida de você? Ela fala: É a irmã da minha mãe. Ela é minha mãe também. Eu tenho 2 mães. Mas na escola, eles fazem bullying comigo. Porque a minha amiga falou: Pelo menos eu tenho mãe, você não tem mãe?" E aí eu disse para ela: Eu tenho mãe, mas ela tá com Jesus. Mas a menininha começa a chorar. Mas ela tá com Jesus. Mas eu sei que onde ela está, ela vela por mim. E Jesus vela por ela. Gente, a repórter teve uma presença de espírito. Porque ela abraça a menininha e ela fala assim: Você vai falar para sua amiguinha sem brigar. Nós duas temos mãe. A sua tá aqui e a minha tá no céu. E a menininha, ela fala assim, termina assim: Ela fala assim, eu sei, porque eu sou muito sabida. Eu sou muito sabida e fervorosa, né? Agora pensa, um espírito que reencarna sabendo que vai perder a mãe com 8 anos. Com 7, porque ela fala assim: Eu fiz 8 anos agora e a minha mamãe não pôde vir no meu aniversário porque ela passou mal e morreu. Mas eu sei que ela foi. Tem que ser um espírito preparado, não tem, gente?
tem que ser um espírito preparado, porque muitos de nós, com tudo, a gente não acerta, né? E outros com tão pouco fazem bonito, né? Eu acho que no nosso caso, os espíritos quiseram que, mercê da caridade, né, a gente tivesse a luz do espiritismo a guiar os nossos caminhos. É isso aí. Muito bem. Quem que vai fazer a prece para finalizar a nossa reunião? Quem faz tempo que não faz aí? Ah, faz, Bruno. Então vamos continuar por mais alguns instantes, com os nossos corações entrelaçados, agradecidos pela oportunidade de tantas reflexões, agradecidos ao nosso companheiro pelo carinho no preparo do estudo, por nos trazer tantos pensamentos, tantas ideias, para que possamos refletir no decorrer da semana e direcionarmos as nossas condutas, os nossos pensamentos. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos auxiliando, nos intuindo, e que possamos juntos, a cada dia, darmos um passo em direção à verdadeira vida, à nossa salvação. Se conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado, Bruno. Tchau, gente. Boa semana. Até domingo. Então, até. Tchau, boa Obrigada, semana. Evelyn. Boa Obrigada noite, também. gente.